Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe, do cursinho ProEnem, e vamos dar início a um projeto intitulado Muito Bem, Carolina, aqui dentro do canal do Mais História. Bom, vocês devem estar se perguntando por que o nome Muito Bem, Carolina. A ideia desse projeto surgiu a partir desse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu vou apresentar um ponto que está dentro desse livro, justamente que trabalha esse final de Muito Bem, Carolina, e vocês vão entender o porquê do título. Carolina de Jesus vivia numa periferia de São Paulo chamado Canindé. Ela saiu da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e foi até São Paulo durante a década de 40. E começou a escrever o livro em 1955 e terminou em 1960, o seu diário. Dentro dessa periferia havia um problema muito grande sobre alcoolismo. O alcoolismo estava marcado naquela sociedade por conta de diversas questões, desestruturação social, saneamento básico, descaso da política e tudo mais. Carolina de Jesus comenta sobre essas questões no seu livro. Mas ela vai levantar uma questão. Ela vai falar assim: o pessoal aqui de Canindé acha que eu sou muito nariz em pé porque não bebo pinga. Eles estão doidos porque eu não bebo pinga porque eu tenho 3 filhos. Se eu começar a beber, eles não vão me respeitar. Aí ela para e pensa: bom, eu estou enganando quem? Porque eu não bebo porque eu não gosto e não tenho que dar satisfação a ninguém. E eu prefiro gastar o meu dinheiro com livros ao invés de pinga. Aí ela olha, rompe com essa quarta parede entre a obra e o espectador, essa parede invisível, e fala para o espectador: se você acha que estou agindo acertadamente, peço-te para dizer muito bem, Carolina. Bom, quando falamos muito bem, Carolina, concordamos que a literatura tem uma potência transformadora da realidade. E é isso que Carolina de Jesus faz a todo momento no seu livro para subverter essa realidade. Se imaginem nessa situação, onde a sua filha, em desespero, pede para ser vendida porque em casa não tem nada para comer. Carolina de Jesus vivenciou essa situação. Ou quando você vê uma amiga sua, apenas por ser uma mulher negra, sendo oferecida por uma troca de um pedaço de fígado, em troca de sexo, por um vendedor ambulante português. Isso demonstra a força do racismo dentro daquela situação, daquela sociedade, tanto na periferia de Canindé, quanto na cidade toda de São Paulo, porque essa ideia de quarto de despejo, despejar essas pessoas indesejáveis, era um projeto político de São Paulo naquela época. Não era por um acaso. Não era porque essas pessoas eram vagabundas. Porque essas pessoas vagabundas era essa daqui, Carolina de Jesus, que escreveu uma obra que foi traduzida para mais de 14 países. Carolina de Jesus conheceu um jornalista que trabalhava no jornal O Cruzeiro, o Adálio Dantas. Diante daquele material, o Adálio Dantas ficou abismado e falou: o mundo precisa conhecer isso daqui. Ele foi e publicou no jornal e depois transformou em livro. Só que diante daquela sociedade racista, muitas pessoas olhavam e falavam: eu acho que esse Adálio Dantas está enganando a todo mundo. Carolina de Jesus não escreveu isso daqui. Ele que escreveu e está colocando o nome dela para ter uma circularidade maior dentro do mercado. Mas é impossível. Só quem viveu consegue desnudar de forma tão assertiva como Carolina de Jesus fez. E o olhar dela sobre política também estava muito fino e preciso. Por isso que dentro da literatura de Carolina de Jesus, realidade e ficção não se separam. Quando estamos falando de ficção, não estamos falando de algo descolado da realidade. Pelo contrário, Carolina de Jesus, ela entremeia realidade e ficção. E é por meio da literatura que ela consegue sobreviver e continuar vivendo diante daquele caos todo. A ideia do projeto é basicamente essa:
mostrar aos alunos a potência, a força da literatura para a transformação do mundo. Por isso que nos próximos vídeos vamos falar um pouco sobre cinema, literatura e sempre pensando essas obras a partir da história. A nossa preocupação principal é entender e interpretar a história. Mas não vamos ficar naquele olhar rígido da história. Vamos para a literatura e para o cinema, porque Carolina de Jesus nos mostrou que a ficção tem uma força transformadora tanto para modificar como para compreender a realidade. Bom, é isso. Espero que gostem do projeto e até a próxima.